Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 6 do curso de Meteorologia Aeronáutica dentro dessa janela de piloto privado de avião aí. E nesta aula nós vamos falar sobre a pressão atmosférica, né? Não preciso explicar nem os motivos para vocês por que a pressão atmosférica é tão fundamental no estudo da meteorologia. Ela vai influenciar em várias coisas aí, na criação das massas de ar, ela vai influenciar na temperatura ambiente, ela vai influenciar em vários parâmetros aí. Inclusive, é um parâmetro essencial para medir a altitude do avião, né, através da pressão atmosférica. Então, tem lá a sua importância a gente estudar um pouco da pressão atmosférica nesse curso aí de Meteorologia Aeronáutica. Então, dando início à aula para vocês aí, pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é ocasionada pelo peso da coluna de ar sobre a superfície, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, a cidade de Santos, que é no nível do mar, e a cidade de São Paulo. A gente vê que existe uma coluna de ar maior aqui incidindo sobre a superfície. Com isso, a pressão atmosférica nos níveis mais próximos ao mar tende a ser maior do que nos níveis mais altos, tá? Esse é o primeiro ponto. E a pressão atmosférica ela foi descoberta por Torricelli em 1643 através de um experimento que ele fez lá utilizando uma coluna de mercúrio em diferentes níveis da Terra, e aí conseguiu detectar que em cada ponto da Terra havia uma pressão diferente aí, e ele chamou essa pressão de pressão atmosférica. A unidade de medição de pressão atmosférica padrão é o hectopascal, também conhecido como milibar, né? E na aviação a gente vai ver normalmente ou hectopascal ou polegada de mercúrio, tá? É uma das duas unidades aí. O hectopascal, como eu falei para vocês, também é conhecido como milibar, tá? Não é incomum ver isso, a gente consegue até ver em várias situações. E outra coisa que acaba acontecendo aí, a cada 30 pés de altura de subida, a pressão atmosférica vai cair 1 hectopascal. Isso em relação ao nível padrão, né? Então você pega lá o nível padrão da atmosfera ISA, a cada 30 pés que eu subo, a minha pressão vai cair 1 hectopascal. Porém, isso só é respeitado, essa linearização aí é só até 4.000 pés. Acima de 4.000 pés já tem uma fórmula matemática que é um pouco mais precisa de se calcular isso. Mas para nós, esses 30 pés aqui a cada 1 hectopascal é uma boa aproximação do que realmente acontece aí na baixa atmosfera, baixíssima atmosfera, né? Lembrando para vocês que o ar mais frio, ele exerce mais pressão do que o ar quente, tá? Ah, o ar tá quente, tem mais temperatura, tem mais pressão. Não, o ar mais quente, ele é mais expandido, menos aglomerado. Se ele é menos aglomerado, a densidade é menor, e se a densidade desse ar for menor, a pressão também é menor. Quanto mais frio o ar, mais pressurizado ele vai estar. E, consequentemente, né, uma relação termodinâmica de pressão, densidade e temperatura. Quanto maior a densidade, maior a pressão. A pressão do ar é diretamente proporcional à densidade. Então, se eu tiver um ar mais denso, eu, consequentemente, também vou ter um ar mais pressurizado. Essas são as primeiras considerações, aí, os primeiros pontos sobre a nossa aula de pressão atmosférica. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre as variações da pressão atmosférica, tá? O deslocamento das massas de ar, eles podem ocasionar aí algumas alterações na pressão atmosférica, principalmente aí uma chegada de uma frente fria, dá uma aumentada na pressão. E, enfim, tudo é variação de pressão na atmosfera. Então, os ventos, eles surgem devido à diferença de pressão e mais alguns outros parâmetros que nós vamos ver lá na frente, mas a diferença de pressão é um dos principais. O deslocamento das massas de ar ocorre devido à variação de pressão também. Tudo isso aí é muito importante. E durante o dia, a pressão atmosférica ela varia, né? Então não existe, por exemplo, naquele ponto a pressão atmosférica é de 1.000 hectopascal, para sempre o dia inteiro, eternamente. Não, a pressão atmosférica ela varia, tá? Eu coloquei aqui para vocês um gráfico de medição de pressão atmosférica do dia 30/7 de 2020 até o dia 31/7 de 2020, lá em São Sebastião, a CEBMAR, o Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, ele tem um ponto lá, né, que é próximo ao mar, e existe um sistema que registra a pressão diária desse local. Talvez até para estudos de biologia marinha seja um parâmetro essencial, não sei, não conheço muito dessa área. E a gente vê aí que esse barômetro, ele registrou a pressão em milibar. E aí duas coisas bem interessantes, que isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo,
a respeito da variação da pressão atmosférica. Nós vemos que as menores pressões atmosféricas do dia, elas ocorrem aqui, às 16 horas, né? 13 horas, 14, 15, aproximadamente 16, e às 4 horas da manhã, né? São os dois vales aí da medição de pressão do barógrafo. Os dois pontos mínimos, um aqui 4 horas da manhã e o outro às 16 horas. Assim como as maiores pressões registradas, elas são aqui em torno das 10 da manhã, né? Aqui está entre 10 e 11, mas para critério de bibliografia, né? O que a ANAC vai te cobrar, nós vamos considerar 10 horas. E às 22 horas também aqui, né? Aqui é às 21, aqui é às 22 mais ou menos. Tá entre 22 e 23, mas para critério de bibliografia também, né? Do que o livro está nos fornecendo, nós vamos considerar que as maiores pressões diárias, elas são registradas às 10 da manhã e às 22 horas da noite, tá? Então esses parâmetros é legal vocês guardarem. Coloquei esse gráfico bonitinho aqui, inclusive recente, para que vocês lembrem da pressão atmosférica aí, as maiores e as menores, tá? Menor 4,16, maiores 10,22. É só você lembrar que 10 é maior do que 4, então 10 vai ser as maiores, consequentemente 22 também, 12 horas depois, e 4 é menor do que 10, então 4 vai ser as menores pressões registradas. Fica aí uma dica para vocês lembrarem disso. E aí agora nós vamos falar de ajustes de pressão, tá? O ajuste de pressão é algo que nós fazemos no altímetro, tá? Eu já passei até um pouco desta aula aí em navegação, só que o curso de meteorologia e navegação, ele revisa sistematicamente, constantemente essa ideia, tá? Para vocês entenderem, o altímetro, ele é um instrumento que mede diferença de pressão. Então você ajusta nele num ponto que você quer ou num ponto que você é solicitado pela torre de controle, né, os órgãos de controle, e em função da altitude que você vai ganhando, a pressão cai. Quando a pressão cai, a pressão da cápsula aneróide é maior e ela expande e aponta no altímetro. Esse é o princípio de funcionamento. E o primeiro ajuste aí é o ajuste QFE, tá? Ele também é conhecido como ajuste zero. O que é o ajuste QFE? O ajuste QFE é a pressão atmosférica no nível da pista ou em qualquer outro nível. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um aeródromo aqui, ó. Se eu vir aqui, por exemplo, e pegar o knob do meu altímetro e colocar em um ponto que deixe ele com 0 pés, eu estou considerando que o meu ponto zero é este daqui, ó. Então, isto vai ser a QFE. Através da QFE, eu sei que tem que estar 0, e se eu colocar 0 também no meu altímetro, né, 0 pés, ele vai me mostrar a QFE, é uma relação intrínseca de um lado para o outro. O segundo ajuste aí de pressão é o ajuste QFF, que nada mais é do que a pressão QFE reduzida ao nível do mar. Ela não é utilizada na aviação, tá? Apenas para a criação de elementos meteorológicos, carta meteorológica, estudos de meteorologia. Para falar a verdade, eu nem sei direito o que seria essa QFF. Eu tentei pesquisar, ver algumas coisas, tá? É bom a gente saber que existe e que não é utilizada na aviação, tá? Utilizada apenas para formar os dados meteorológicos aí. As estações meteorológicas principais, radar meteorológico, acabam utilizando esse parâmetro para alguma finalidade. A gente não vai usar. E aí a QNH, tá? QNH é a pressão atmosférica medida realmente no nível do mar, tá? Então nós temos aqui o nível do mar e a QNH, ela varia diariamente. Durante o dia ela vai variar, é óbvio, né? Em função de insolação, em função de deslocamento dos ventos, tudo isso vai influenciar na pressão atmosférica. E quando nós temos um altímetro ajustado em QNH, ele vai medir a altitude, tá? A altitude é a medida em relação ao nível do mar. Tá? Então, por exemplo, ó, esse avião aqui, ó, se ele tiver ajustado em QFE, ele vai medir esta altura. Se ele tiver ajustado em QNH, ó, ele vai medir esta altitude aqui, né? Ou esta altura, essa distância vertical em relação ao nível do mar. Lembrando que a QNH vai variar durante o dia aí, sempre. E uma coisa que acontece aí, eu até coloquei para vocês nas últimas aulas algo introdutivo sobre o METAR. A QNH, ela é passada pela torre de controle durante a aproximação, ou o órgão de aproximação, depende, ou às vezes um ATIS, né, depende de como é estruturado o controle de tráfego aéreo de determinado aeroporto ou aeródromo. E outra maneira de você achar a QNH também, que é a pressão em relação ao nível do mar, é através do METAR, tá? Quando você está em um aeroporto e você coloca a QNH fornecida pela torre ou vista no METAR, ele vai mostrar a elevação do aeródromo em relação ao nível do mar. E aí, por exemplo,
Eu coloquei um METAR aqui, ó, para vocês verem. Este é o grupo METAR, nós vamos aprender mais para frente, mas como eu falei, eu vou colocando o METAR aula a aula aqui para a gente ir se habituando. Então, este é o grupo METAR do aeroporto Serra Brava Romeu Juliette, aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No dia 3, às 12 horas, Zulu. Vento de 10 graus com 4 nós. Vento de 340 graus, variando 40 nós para mais ou para menos aí. CAVOC, tá? Céu aberto, visibilidade ok, sem nuvens significativas, né? Visibilidade maior de 10 km, temperatura de 19 graus, ponto de orvalho, temperatura do ponto de orvalho de 17 graus. E aqui ó, nós temos um Q1028, tá? Q1028 é a QNH do aeroporto. Então, significa que para você medir a elevação do aeroporto Santos Dumont naquele momento, você precisa ajustar o seu altímetro em 1028. Provavelmente ele vai apontar algo em torno de 0, talvez 5 pés, 10 pés, não sei bem aí em relação ao nível do mar qual que é a elevação dele. Na carta de aeródromo a gente vai ter essa informação, é óbvio. Mas esse é um ponto aí também, né, de onde você pode achar a QNH do momento, né? A cada hora vai sendo lançada outra QNH. Aqui, por exemplo, ó, eu já coloquei o grupo METAR do aeroporto Serra Brava Romeu Juliette, aeroporto Santos Dumont no Rio, no dia 3 agora às 20 Zulu, ó, não mais às 12 Zulu. Vento de 160 graus com 11 nós e está CAVOC. CAVOC, sem qualquer nebulosidade aí interrompendo a visibilidade, né? Visibilidade maior do que 10 km, visibilidade horizontal, sem nuvens significativas, céu aberto, céu limpo, aquele céu azul muito bonito. Temperatura de 22 graus, né? Temperatura na pista ali, mais ou menos, né? No nível do aeroporto, 22 graus. Ponto de orvalho, 16 graus. E aí a QNH do momento aqui, ó, já é 1026 hectopascais. Né? Quando você tem um Q na frente da pressão QNH, ela vai estar em hectopascal. Quando você tem um A, vai estar em polegada de mercúrio, tá? No Brasil não tem essa medição em polegada de mercúrio. A gente vai acabar vendo essas medições em polegadas de mercúrio em alguns aeroportos internacionais. No Brasil é padronizado em hectopascal e milibar. E aí nós vemos que, por exemplo, ó, das 12 horas Zulu, 8 horas depois, ó, caiu 2 bar aí a pressão atmosférica do local. Então essa variação da QNH é diária, tá? Lembrem disso. E outro parâmetro aí que eu queria passar para vocês também é a altitude de pressão ao nível de voo, né? Que é a QNE. Quando o altímetro está ajustado na QNE, ou seja, a pressão de 1013,2 hectopascais ou 29,92 polegadas de mercúrio, a gente vai voar em relação ao nível de pressão padrão. Então nós vemos, por exemplo, aqui, ó, que o nível de pressão padrão acompanha esta linha aqui, ó. Então, ora ela está acima do mar, ora ela vai estar abaixo do mar. É um nível de pressão padrão. Acima da altitude de transição, todos vão voar um nível de pressão padrão. Isso é uma norma de controle de tráfego aéreo que vai ser mais estudada em regulamentos de tráfego aéreo, né? Até os motivos disso acontecer. Mas enfim, quando o altímetro lá no NOB, ou janela de Kossmann, está ajustado em 1013,2 hectopascais, ele tem a QNE e a QNE ele vai medir altitude e pressão, tá vendo? Aqui, ó, com o avião em QNE, ele mediria a altura em relação a este nível padrão aqui, que não tem como ser perfeito, né? Não dá para você garantir que toda essa linha aqui vai ter 1013 hectopascais. Por quê? Porque a pressão é variável ao longo de vários pontos terrestres durante o dia. Então isso é um pouco aí do ajuste de pressão tão importante esse conteúdo. E aí agora nós vamos falar de sistemas de pressão, tá? O sistema de pressão ele ocorre quando você tem centros de alta ou baixa pressão. Então, por exemplo, os sistemas de pressão, nós vamos ter os sistemas fechados, tá? Os sistemas fechados de pressão, como que eles ocorrem? Você tem uma alta pressão no centro, então, por exemplo, este círculo aqui, ó, fechado, em volta de uma zona de alta pressão tem 1020 hectopascais. E conforme você vai indo para as extremidades, ó, a pressão vai caindo. Então, o que determina se é alta ou se é baixa no sistema fechado é o centro. Por exemplo, a pressão mais alta de todas está aqui no centro. Então, este é um centro de alta pressão. Assim como aqui, este segundo aqui, ó, é um centro de um sistema fechado de baixa pressão. Baixa pressão por quê? Porque você tem uma pressão mais baixa no centro e conforme você vai para as extremidades desse local, nós vamos tendo pressões mais altas, tá? Então, o primeiro conceito aí de sistemas de pressão, um sistema fechado de pressão, ele pode ter alta pressão ou baixa pressão apenas. E aí você me pergunta, só existem sistemas fechados de pressão? Não, existem também os sistemas abertos de pressão,
né? E aí nós vemos, por exemplo, que não tem um círculo fechando aqui, né? Então, por exemplo, você tem uma alta pressão aqui e conforme você vai para cá, ó, a pressão vai caindo, né? E aí, num sistema aberto, quando você tem uma alta pressão no centro, entre aspas, porque não é um centro, não tem como garantir que é um centro porque ele não é fechado, você chama de crista ou cunha. Né? O princípio é o mesmo, a diferença é que ele não é fechado, ele é um sistema aberto. E conforme você vai indo para as extremidades aqui, a pressão vai caindo. E a mesma coisa vai acontecer com o sistema aberto de baixa pressão. Né? O sistema aberto de baixa pressão, ele tem uma baixa pressão na região mais próxima ao epicentro aqui, e ao longo aí do distanciamento dessa zona de baixa pressão, a pressão vai aumentando. E esse tipo de sistema aberto de pressão é chamado de cavado. Então, os sistemas de pressão, eles podem ser fechados, sendo de alta pressão ou baixa pressão, ou abertos, chamados de crista ou cunha, caso de alta pressão, mas na região mais central, ou cavado quando tem baixa pressão aí na região mais central, tá? Esse é um ponto aí que eu gostaria de passar para vocês nessa aula aí. É um tema até bem presente na banca da ANAC. Isso daqui tem que saber, tá? Isso daqui tem que estar na cabeça de vocês. E aí, um próximo sistema de pressão aí, ele é chamado de colo ou col, tá? Quando que vai ocorrer um sistema de pressão chamado de colo ou col? Quando você tem duas zonas de alta pressão e duas zonas de baixa pressão, tá? E aí você me pergunta, mas como que vai ocorrer isso na prática? Ó, essa carta aqui é uma carta sinótica, tá? Que eu peguei no site da RedMet para vocês, do dia 3/8/2020. E vocês veem aqui, ó, que nós temos duas zonas de alta pressão. Aqui está fechado, aqui está fechado. Aqui uma zona de baixa pressão. Ó, aqui está fechado, aqui está aberto, aqui já estaria fechado. Então, não interessa no colo ou col se o sistema de pressão é aberto ou fechado, tá? Você tem nos sistemas de alta pressão ou baixa pressão aí, intercalados você vai ter um colo ou um col. E qual que é o principal efeito desse colo ou col? Ventos fracos e variáveis, tá? Em toda essa zona intermediária aqui, ó, nós vamos ter, que aqui no caso da carta seria aqui, nós vamos ter ventos fracos e variáveis. Então uma hora está numa direção, outra hora está na outra, uma hora está numa direção e começa a curvar. Enfim, fica um sistema aí bem instável de pressão, tá? Este colo ou col também é outra coisa que cai aí na banca da ANAC, intercalado entre dois sistemas de alta e dois sistemas de baixa pressão, exatamente desta forma aqui que eu coloquei para vocês, ó, vocês podem ver aqui na carta. E isso despenca na ANAC, hein? Coisa para lembrar também. E aí agora a respeito da medição e do registro da pressão, né? Para você medir a pressão, você tem um instrumento chamado barômetro. Esse daqui, ele é um termigrômetro e barômetro junto, mas nós estamos interessados apenas nessa medição aqui, tá? Esquece essa medição por enquanto e essa, que é a medição aqui de pressão atmosférica em hectopascal. Então nós vemos aqui, ó, 900, 990, 980, na verdade, 1000, 1010, 1020, tá? Isso é a pressão atmosférica do local, que conforme vai aumentando, o instrumento vai apontando aqui, a agulhazinha dele vai se movimentando, apontando mais pressão, e aqui, quando vai caindo a pressão, vai apontando para cá, menos pressão, não é nenhum segredo. O barômetro, ele mede a pressão. Já o barógrafo ele vai registrar. Então, por exemplo, ponto a ponto, hora a hora, você tem uma variação de pressão, né? Então, o barógrafo ele vai registrando essa variação de pressão aqui. Essa é a diferença entre o barômetro e o barógrafo. O barômetro mede, o barógrafo pega a medição do barômetro, pega o horário e a data e registra vários pontos aí para a gente saber qual foi o perfil de variação de pressão diária durante o dia. Durante meses, depende da situação e do estudo que se quer fazer. Na carta sinótica, nós vamos ver até algumas linhas de pressão que são chamadas de linhas isobáricas. Tá? As linhas isóbaras isobaras, iso igual, baras pressão, pressões iguais. E ela vai ser colocada de 2 em 2 hectopascais. Então vocês veem aqui, por exemplo, ó, 1032 ó, hectopascais, 1030, 1028, 1026, aqui já é 1024, tá vendo? A cada 2 hectopascais, ele vai criando uma linha de pressão aí em volta de uma zona de alta ou de baixa pressão. A carta sinótica ela é bem importante aí para você avaliar chegada de frentes, como que está essa formação de pressão aí em cima do território, em cima da atmosfera.
Para meteorologia clássica mesmo, aí, com finalidade de previsão do tempo, tudo é extremamente essencial. Para aviação a gente acaba não usando muito essa carta, né? Eu pelo menos não usei muito no meus planejamentos de voo, eu usava mais a carta SIGWX, né? A carta sinótica era difícil eu ver, mas é sempre bom a gente saber aí que existe essa carta sinótica, que tem esse recurso a mais aí para a gente verificar como que está a condição meteorológica. Enfim, pessoal, terminamos mais uma aula aí, tá? Caso você tenha gostado do vídeo, peço para não esquecer de deixar aquele like. E caso não tenha se inscrito, se inscreve agora no canal aí. Formar gente aí pro nosso canal também, ficar por dentro do que está acontecendo. Além disso, siga-nos nas redes sociais. Instagram, Aviadores Aeronautas, Facebook, Aviadores Aeronautas. E caso você tenha alguma sugestão aí, quer saber alguma coisa, pode mandar um e-mail também, aviadoresaeronautas@gmail.com. E na próxima aula nós vamos falar de atmosfera padrão, tá? Atmosfera ISA, que é outra coisa muito importante aí para o prosseguimento do curso de piloto privado de avião, aí o curso de navegação em si, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.